Bom, agora eu quero contar uma história bem bonita para você. Quero que você acompanhe comigo agora uma mensagem inspiradora, viu, gente? Que transforma a saudade em esperança. Olha só que bacana, aquela saudade que dói, né? O que a gente faz com aquela saudade que dói? Bom, a gente precisa ser criativo. E agora eu vou mostrar para vocês o amor de uma filha pelo seu pai, que se mantém vivo e sempre eterno. Acompanha comigo. Bença, pai. Bote aí Belchior pra tocar. Pode ser Fagner ou Oswaldo Montenegro também, mas lá da cozinha, bote alguma coisa pra tocar. Lembre da juventude, do caminho dessa vida até os cabelos ficarem brancos. Lembre do esforço e do trabalho incessante, meu pai. Lembre da família que o Senhor construiu ao lado da minha mãe. E lembre o quanto o Senhor é especial e querido. Lembre o quanto Deus continua sendo bom. Meu pai é um homem que só gosta de sair de casa para trabalhar e gosta de sair do trabalho para voltar para casa. Para a esposa, para o café, para os filhos, para os pés de açaí e para os cachorros. É especialista em solucionar problemas com a inteligência que só um menino que perdeu o pai aos 6 anos de idade pode ter. Entendeu desde a infância que precisaria tomar a frente, trabalhar e achar soluções junto com os irmãos. Meu pai que é amoroso do jeito dele, teimoso como ninguém e companheiro quando o assunto é tempestade. O homem que passa longe da preguiça e não tem medo de correr atrás. Pessoa de coração generoso, minha sorte grande, meu grande amigo. Minha certeza de que mesmo longe estou perto, porque moro no seu coração. Feliz dia, pai. Espero não demorar para encontrar vocês de novo. Ana Beatriz, que emocionante. Olha só essas imagens, esse seu texto tocou muito na gente. A gente vai conhecer esse exemplo, essa história de superação e amor, né? Olha, após perder seu pai, né, minha querida? Você aí que é jornalista, escritora, encontrou então na escrita o caminho para lidar com essa saudade, através dessas cartas, para resgatar tanta memória bonita, expressar seu sentimento. Bia, bom dia, seja bem-vinda. Eu senti aqui juntinho com você, viu? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia com você? Estamos indo, né? O luto tem dessas de ser um dia de cada vez, com paciência e vai dando certo. Conta pra gente, qual era o nome do seu pai? Meu pai se chamava Gilberto, nascido e criado em Itapajé, no interior do Ceará, que é de onde eu sou, apesar de estar morando em Brasília. E eu perdi em agosto do ano passado, né? Então foi logo após o Dia dos Pais. Então teve o Dia dos Pais, na terça-feira seguinte meu pai sofreu uma complicação de uma cirurgia que ele tinha feito e eu acabei o perdendo. Conta pra gente, né? Eu escuto você agora assim com muito respeito, com muito carinho, te acolho aqui no Bênção, porque a sua história, com certeza, representa também para muitas outras pessoas, né? Que estão passando pelo luto e passando por esse momento de saudade, né, Bia? A sensação é como se um pedaço nosso tivesse partido. Conta para nós como que você teve essa ideia e começou a escrever cartas e até então saiu o seu livro. Perfeito. Como você falou, o luto é bem isso mesmo. A gente costuma lidar com as feridas que são físicas, que a gente consegue enxergar de uma forma diferente dessas feridas emocionais, né? Então, o luto, diferente dessas feridas que a gente enxerga, a gente passa a ter uma vivência muito diferente de andar por aí sentindo essa dor sem que ninguém consiga enxergar o que está acontecendo. A ideia de fazer o livro aconteceu pouco após o Dia dos Pais, porque esse vídeo que vocês acabaram de assistir foi uma homenagem que eu fiz ao meu pai em vida. Então, eu estava em Brasília, ele em Fortaleza, se recuperando, em Itapajé, no caso, se recuperando dessa cirurgia que ele fez no coração. E aí eu pensei, cara, eu quero muito homenagear meu pai nesse Dia dos Pais de uma forma especial. Então, eu escrevi uma carta, separei vídeos, porque eu tenho muitos vídeos do meu pai e da minha mãe no celular. E aí, publiquei aquela homenagem de Dia dos Pais, e a gente chorou junto, ficamos muito felizes, agradeci por tudo que ele sempre fez por mim. E aí, 2 dias depois, eu perdi. Que bom que pude fazer essa homenagem em vida. Só que como no momento que eu perdi meu pai, eu estava em Brasília, e ele, por conta da urgência, acabou indo para Fortaleza, essa distância, esse intervalo de passar de Brasília até Fortaleza, de Fortaleza até Itapajé, eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu precisava preencher minha cabeça com aquele silêncio absurdo de me preparar emocionalmente para encontrar meu pai sem vida no meu lugar, na minha cidade. Então,
Já nesse intervalo, eu comecei a escrever para ele, contando como que tinha sido o voo, como que estava o céu, e no dia seguinte quem eu tinha encontrado no velório. Então foi um recurso mesmo emocional, como se eu estivesse ali contando para ele o que tinha acontecido. E aí, a partir disso, compartilhando algumas dessas cartas nas redes sociais, tomou uma proporção que eu não imaginava, e surgiu a ideia de compilar algumas dessas cartas, porque tem mais do que a gente colocou no livro, para transformar em livro. Então foi basicamente esse o histórico, né? Foi assim que aconteceu. Nossa, que lindo. Olha, é além, né, de terapêutico, mas você realmente significar, dar um novo sentido a essa dor. Quando você fala, né, sair de Brasília, viajar até Fortaleza, para depois ir para a sua cidade, eu imagino, Bia, a eternidade que foi. Eu imagino a eternidade que foi. E assim, você poder colocar, descrever quem você encontrou, o que você estava sentindo, elaborar realmente, né, essa dor que não é fácil, não é mesmo, não é fácil. E hoje você vê o seu livro e que pode inspirar tantas pessoas. Você falou que teve uma repercussão muito grande, né, a partir do seu testemunho. Como é? Conta pra gente, como é poder transformar essa dor, a saudade, em algo que também ajuda outras pessoas a dizer, continua, tem esperança, a gente pode transformar a dor em um outro sentimento. E é possível isso, Bia? Perfeito, excelente pergunta, porque a principal intenção da construção desse livro foi atender a mim, numa homenagem ao meu pai, sabe? Então, desde o primeiro minuto eu pensei, o lançamento vai ser no nosso lugar, vai ser na nossa cidade, ainda que a gente venda para todo o país, a prioridade é homenagear o meu pai. Eu não esperava mesmo que eu conseguiria comunicar com o luto de outras pessoas, né? Porque é uma coisa que pertence à humanidade. Em algum momento, enquanto estivermos vivos, a gente vai estar suscetível a perder quem a gente ama. Então, eu não imaginava mesmo que tantas pessoas se identificariam com descrições muito específicas do momento do velório, dos dias que se passam, da saudade que se instaura, das ausências que são muito presentes, da dificuldade de voltar para casa, encontrar todos os objetos. E aí tem uma das cartas que fala sobre isso, né? Qual o nome do cenário que a gente encontra todas as coisas no mesmo lugar? Qual o nome dessa tragédia que acontece, que tudo está no mesmo lugar? Porque as guerras, por exemplo, movimentam todas as coisas e deixa tudo revirado, mas há tragédias que não movimentam uma palhinha do lugar. Então, foi interessante o processo também para eu conseguir perceber o que eu sentia, compartilhar com as pessoas e receber, ter essa troca, né? De notar que eu não estava sozinha nessa dor. Apesar de ser algo só meu, é algo coletivo, porque outras pessoas passaram por isso e passam também. E passam também, é verdade, Bia. Olha, a dor transforma, né? A dor nos movimenta. Quando a gente para pensar, é claro, essa semana mesmo eu falei aqui no programa que a gente pensa que nada acaba, né? E você realmente também fala, né, o quanto a vida é finita, como situações são finitas, e a gente trazer um pouco isso mais para a consciência para a gente poder viver com o pé no chão. A dor te transformou e tem muito do seu pai em você também nesse processo. Fala pra gente como você hoje olha para a vida, tendo como legado do seu pai essa força e essa esperança. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Meu pai e minha mãe, tive esse exemplo dentro de casa, né, de duas pessoas muito dedicadas, mas acima de tudo muito presentes para a família. Então, sempre que eu penso em honrar a memória do meu pai, a primeira coisa que me vem é de estar perto, aprender a estar perto, independente da situação, saber estar ali para as pessoas. Ele era um excelente ouvinte também. Então, sempre que me vem essa coisa de a saudade está me fazendo sucumbir, eu estou quase não aguentando, o dia está difícil porque estou lembrando dele, ou está chegando o aniversário do dia que ele partiu, eu sempre vou nesse caminho de honrar a memória dele sendo útil às pessoas e
pensando sempre em me colocar ali um pouquinho de segundo plano, sabe? Me tirar como protagonista dessa dor e olhar para outras pessoas e lembrar que, cara, tem outras pessoas passando por isso também, tem outras pessoas passando por situações mais difíceis que a minha, que era o que ele fazia costumeiramente, né? Meu pai era um exímio cristão, então eu busco muito seguir esse exemplo dele. Acho que ele é uma pessoa que eu posso contar como exemplo e saber que sempre eu posso melhorar olhando assim para o exemplo dele. Ai, que linda. Muito lindo, né? Não é fácil a nossa caminhada, né, Bia? Mas quando a gente começa a descobrir dentro de nós, né, sermos criativos diante da dor também, né? Ser criativo na alegria é fácil, né, Bia? Difícil mesmo é a gente poder criar diante da dor e daquilo que nos faz crescer. É na dor que a gente encontra a nossa força, que a gente encontra sentimentos que a gente talvez não soubéssemos, né? E isso é tão especial e tão importante. Olha, eu quero que você receba o meu carinho, né? O carinho de todos também do programa. Foi um prazer te receber. Você hoje está representando muitas pessoas, né, que passam por isso e está dando um novo sentido à vida, né? Dar um novo sentido à dor não é esquecer, mas é realmente celebrar, como você falou, né? Celebrar os momentos que para ele também eram importantes, né? Você continuar celebrando a memória dele. Obrigada, Bia. Perfeito, querida. Eu que agradeço. Para quem quiser acompanhar as outras cartas, os próximos passos do livro, basta me acompanhar nas redes sociais. Eu me chamo Beatriz Gomes Lessa. Tem alguns vídeos das cartas por lá, a gente está preparando uma nova tiragem. E especialmente a você que está assistindo e que está atravessando um luto, seja recente ou não, eu desejo forças. E sempre que o negócio apertar, lembrar de olhar para o alto, saber que tem um Deus grande sempre de olho na gente, ciente das nossas dores, das nossas dificuldades e que a gente dá conta. É verdade, que assim seja. Deus te abençoe. Um grande beijo para você. Fica sempre aqui com a gente, tá bom? Beijo para você. Bom dia. Bom dia, linda. Hoje, que bonito, né? A gente poder saber que a gente tem Deus, isso é perfeito, você não está sozinho e que a gente pode transformar a nossa vida a cada dia. Ainda mais com a graça do Espírito Santo, né, Padre Eduardo?